Só Fortaleza recebe o 7º Congresso Nacional de Educação Católica, o maior do segmento no Brasil, que reúne a partir de hoje, dia 2, e segue até o dia 4 de julho, aqui cerca de 3.000 participantes, entre educadores, gestores, pesquisadores e representantes de instituições confessionais de todo o Brasil. Para falar sobre esse tema, eu estou na linha com Paulo Moregola, diretor adjunto confessional da FTD Educação, especialista em educação católica, a quem dou meu boa tarde. Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, querido? Uma boa tarde. Me escutam bem? Que bom, tá ótimo o seu áudio, querido. Então vamos lá Que falar um bom. pouco desse evento, né? Queria começar Sim. perguntando para você, assim, a educação confessional tem ganhado cada vez mais espaço nos últimos anos no Brasil, e isso demonstrado por esse evento que acontece aqui na capital? Veja bem, não só a gente fala do aumento, né, e pós-pandemia voltamos a registrar os mesmos taxas de crescimento e matrícula do período antes da pandemia, mas também principalmente a confessionalidade, e no nosso caso a confessionalidade católica, ganha uma importância cada vez maior justamente nesse projeto educativo nacional, né? Hoje, as pautas que envolvem os valores cristãos, católicos e da confessionalidade em geral, faz parte, inclusive, da BNCC. Então, eu creio que, e a grandiosidade do evento que estamos vivendo aqui em Fortaleza demonstra hoje a importância e o tamanho da educação confessional católica no Brasil. Uhum. E as famílias também têm buscado mais, Paulo, justamente reforçar nas suas famílias, nos filhos, esses valores os quais você se referiu, valores cristãos. E e não só podemos afirmar isso, hoje você vê, por exemplo, dentro da educação, uma pauta muito forte que se trata como socioemocional, ou seja, a formação do indivíduo para além das qualidades técnicas da profissão que ele venha a escolher ou do conhecimento da área que ele quer se desenvolver. As qualidades e as competências socioemocionais são hoje consideradas elementos e necessidades importantes. E aí, quando você vai analisar isso, nós vamos ver um encontro com tudo aquilo que é o conjunto de valores que não só as famílias, mas a sociedade em geral aponta a necessidade de uma pessoa com equilíbrio, autoconhecimento, condições de entender a sua participação no mundo de uma sociedade tão complexa. Perfeitamente. Paulo, vamos lá então. Os dados do IBGE recentemente demonstraram aí números importantes a respeito da fé cristã no Brasil, entre católicos e evangélicos, né, entrando todos nessa pauta, mas especialmente como impacta a missão das escolas católicas no Brasil diante desses dados importantes que o IBGE demonstrou. Veja, isso é bem importante, essa pauta que você traz. A educação católica, não só no Brasil, mas no mundo, ela começou um projeto muito antigo naquilo que se diz a respeito das políticas políticos pedagógicas das escolas. No Brasil, por exemplo, as primeiras escolas que existiram vieram com as congregações católicas, né? Porém, a educação católica nunca foi exclusiva dos católicos. Os colégios confessionais católicos sempre assumiram essa missão da educação de uma forma muito ampla. Então, obviamente, a gente olha o número, né, e apresentou uma queda aí por volta de 10% no número de católicos praticantes no Brasil. Não existe uma correlação direta quando se diz o que isso impacta o universo da educação católica. Eu diria nada. E você vai ver em algumas regiões, apontando, como eu disse, pós-pandemia, um retorno de crescimento, porque a educação católica, como um todo, ela é uma busca por uma formação integral, onde você alia, obviamente, toda a competência acadêmica, toda a competência técnica que a educação traz, aliada a esses valores que nós comentamos anteriormente. Então, não há uma correlação quando você diz, olha, está caindo o número de praticantes católicos no Brasil. Isso não vai afetar diretamente uma educação que sempre se propôs a educar a pessoa para além da sua opção religiosa.
Perfeitamente. Estamos conversando com Paulo Moregola, é diretor adjunto confessional da FTD Educação, especialista em educação católica, a respeito desse evento que ocorre em Fortaleza de hoje até o dia 4, do dia 2 ao dia 4 de julho. Vamos falar do evento. Mas antes, eu queria perguntar para você, Paulo, o que você considera como principais desafios para a educação confessional neste século XXI, diante do cenário que nós vivemos, especialmente no Brasil? Olha, é bem interessante. Hoje mesmo estávamos em alguns fóruns conversando, né? A própria palavra desafio desdobra para nós uma outra possibilidade que a gente chama de oportunidades, né? Realmente, numa sociedade, como eu já citei, tão complexa, com a necessidade de uma formação de pessoas mais conectadas a essas transformações que nós estamos vivenciando, os nossos desafios, na verdade, se tornam uma grande oportunidade de auxiliar a humanidade, auxiliar a sociedade, auxiliar o Brasil como nação, a formar pessoas que estão realmente integradas e preocupadas de fazer um projeto de vida que possam contribuir de sobremaneira e de uma forma diferenciada para os principais desafios. Então, hoje temos pautas muito importantes como solidariedade, em pautas como sustentabilidade, como um olhar mais integral do ser humano, como uma relação que busca essa justiça e fraternidade no mundo. Então, os desafios se tornam, na verdade, grandes possibilidades da gente cada vez mais atuar na formação integral desse indivíduo. Uhum. E as famílias, na sua opinião, têm se preocupado, aí você citou o pós-pandemia especialmente, mas as famílias têm se preocupado também, não apenas em colocar o filho na escola, mas em o que o filho está vendo na escola? É uma preocupação, e aí entra, né, o papel das escolas confessionais para contribuírem para a formação de cidadãos, para além da técnica, para além, né, é importante, obviamente, a questão técnica escolar, mas a formação de cidadãos também, Paulo? Perfeito. Olha, você cita algo que é bom a gente sempre reforçar. Não existe essa desassociação, né, entre a formação acadêmica, técnica, profissional e o conjunto de valores. É a integralidade que conta. E sim, a família, ela tem que vir. Ela não é simplesmente um contrato que se estabelece aonde a família coloca o seu filho na escola e a escola vai dar conta de um projeto político-pedagógico. A família é copartícipe. A família, cada vez mais, ela participa desses momentos daquilo que é o processo de aprendizagem do seu filho, que muitas vezes vai precisar que a própria família reforce, qualifique e, inclusive, apoie a instituição, e no caso da instituição católica, isso é feito com uma maestria muito grande, apoie essa condução. A formação do cidadão, e a gente hoje tem até esse conceito de um cidadão global que entenda a sua colocação do mundo, ela necessita dessa condução onde família e escola fazem parte de uma mesma jornada. Estamos conversando com o Paulo Moregola. Estou pronunciando corretamente teu sobrenome, Paulo? É morégola, mas é porque Morrégola. não Perdão. se põe o acento e aí confunde, mas está perfeito. Perdão, Morégola também. Morrégola. Então vamos lá, Morégola. estamos conversando com o Isso. Paulo a respeito do 7º Congresso Nacional de Educação Católica, Expoanec, de 2 a 4 de julho de 2025, no Centro de Eventos do Ceará. Paulo, então vamos lá. O que é que vocês vão trazer, estão trazendo, o evento já começou, para este evento que acontece aqui na cidade? O que a gente pode esperar e como participar? Primeiro, assim, o evento ele é aberto à educação, né? Obviamente, aqui já estamos com quase 3.000 participantes, entre diretores de mantenedoras, diretores de escola, coordenadores, educadores, né? Professores de sala de aula. E o que trouxemos para a pauta desse evento, que a gente fala, obviamente, dos grandes desafios da educação católica, como você mesmo abordou, deste cenário, desse contexto que vivemos, a escola, a educação, ela tem que hoje traçar que planejamento, que projeto pedagógico vai dar conta. Então, posso dizer, por exemplo, em nome da FTD Educação, que é do Grupo Marista, nós somos uma editora que há mais de 100 anos produz material para apoiar a escola, né? Trouxemos para o evento todo um conjunto de produtos e serviços que permita a essas instituições escolares oferecerem a condução dos seus processos de ensino-aprendizagem com bastante qualidade. Hoje você necessita
de uma jornada de aprendizagem onde os dados, aonde a performance do aluno, aonde o seu crescimento e até mesmo as suas dificuldades sejam acompanhadas de uma forma muito próxima, inclusive naquele diálogo que a gente acabou de falar, da importância do diálogo entre família e escola, tudo isso é muito importante. Então, o ambiente aqui do Centro de Convenções Fortaleza, aliás, fantástico, parabéns, eu não conhecia, maravilhoso, né? Trouxe um espaço para essa participação, as pessoas podem entrar no site da anec.org.br e fazer a inscrição, mas também a Expo ANEC traz um conjunto de fornecedores e serviços, né, como a editora FTD, onde trouxeram aquilo que eles têm de diferencial para auxílio na condução desses grandes desafios atuais da educação. Perfeito. Paulo Morregola, diretor adjunto confessional da FTD Educação, especialista em educação católica. Eu vou aproveitar, sugar o seu conhecimento mais um pouquinho, viu, Paulo? Só mais um aqui. A gente Imagina. sempre traz o assunto da educação aqui para o nosso programa e a gente sempre lembra, olha, famílias, a escola faz parte da educação da criança, certamente, e uma parte fundamental, mas a responsabilidade maior pelo filho é do papai e da mamãe, né? Ou do responsável que cria aquela criança, porque muitas vezes é uma impressão que eu tenho como leigo, tá, Paulo? É que a impressão que a gente tem é que a família, tipo, como você falou, faz um contrato, entrega a criança lá e quer um produto de volta. Mas é uma criança, não é um produto, né? Exato. Olha, aí se você me permitir, mesmo tendo todo esse, eu estou quase 40 anos na área da educação católica, agora eu gostaria de falar um pouco como pai, né? Claro, claro. Tenho, tenho 3 filhos e aquilo que você fala realmente, quem conduz a educação dos seus filhos são os próprios pais, é a família, né? Então, filhos, crianças, adolescentes e jovens, eles precisam de ambientes familiares para que a condução dessa sua formação e crescimento seja validada. A escola é a grande parceira da família, é a grande instituição que vai colaborar para que aquilo que a família defende como valor, como desafio, seja realmente concretizado. Então, a família ela é importante na vida da pessoa, na sua constituição primária, né? A criança, desde cedo, ela traz aquilo que é o exemplo de casa mesmo, o exemplo do pai, da mãe, dos irmãos, da família que convive. Ela é o eco, na verdade, das atitudes e pensamentos do ambiente primário que ela vive, que é a própria família. Então, como pai, né, como educador também, mas principalmente como pai, é quase um clamor que a gente deve fazer esse ponto que você destacou. O acompanhamento, ele não é um acompanhamento de longe, ele é um acompanhamento de perto. Nesse sentido, a educação católica, ela se destaca, porque ela sempre fez um convite muito aberto e honesto às famílias para que participem dessa jornada conjuntamente. Nós, por exemplo, da FTD Educação, nós temos palestras, nós temos momentos que a gente fornece material para que a escola faça esse ponto de encontro com as famílias, né? Discutimos temas, colocamos uma escuta muito ativa dentro dos colégios que utilizam nossos produtos para saber quais temas a escola tem necessidade, que convide as famílias a participar de momentos de reflexão e, por vezes, hoje, com pequenos cursos que buscam dar à família subsídio para discutir assuntos extremamente emergentes. Vou dar um exemplo, por exemplo, o uso excessivo de telas, que é um assunto que hoje incomoda muito e a gente sabe de toda a complexidade que se vive dentro das casas, né? Hoje as escolas tiveram as leis que regularam essa utilização de telas dentro das escolas, mas isso é um apoio que a escola deve dar à família para saber como conduzir isso dentro dos seus lares. E poderia citar outros tantos temas aqui, aonde só corrobora aquilo que você afirmou, e eu concordo que o ponto, a base, a plataforma de crescimento dessa criança, desse jovem, é e sempre será a sua família.
Paulo Moregola, obrigado muito por sua atenção. 7º Congresso Nacional de Educação Católica e Expoanec, de 2 a 4 de julho de 2025, começa hoje, vai até sexta, no Centro de Eventos do Ceará. Muito obrigado, foi bom demais conversar com você, meu